Fala, povo de Deus, 45º dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis 45, e agora José vai revelar a verdade, e vai revelar a sua identidade. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha isso que poderoso. Aos olhos humanos, José foi vendido. Aos olhos de Deus, ele foi enviado à frente dos seus irmãos para salvar vidas. Então, quando pessoas planejam mal contra nós, Deus muitas vezes permite que isso aconteça, para, na verdade, gerar através daquilo algo muito mais poderoso, algo tremendo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Pois Deus me enviou adiante de vocês. Olha a mentalidade de José. No capítulo anterior nós falamos sobre não ser como José. Hoje nós já temos que voltar a ser como José nesse quesito. José, ele não está falando de ódio contra os seus irmãos, mas ele está falando: olha, Deus me enviou. Deus me enviou. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida, com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Meu Deus do céu, não foram os irmãos de José, foi o próprio Deus. Será que nós conseguimos ter essa percepção na nossa vida? Existem coisas que não foram os homens que nos deram, que nos abençoaram, portas que se abriram, foi Deus que fez acontecer. Existem coisas, por outro lado, que não foram os homens, as pessoas que nos impediram de viver, foi Deus que fechou as portas para nos conduzir a outro lugar e para nos ensinar nesse processo. José, se a sua vida está nas mãos de Deus, você precisa crer que tudo está no controle das suas poderosas mãos. Tanto o que acontece quanto o que não acontece está no poder de Deus. No versículo 9, voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Venha para cá e não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Então agora José vai salvar a sua família. Aquele que foi dado como morto vai gerar vida àqueles a quem ele ama. Parece que eu já ouvi essa história antes, hein? Aquele que é dado como morto, na verdade vive e salva aqueles que atendem o seu chamado de se aproximar dele. Porque José está no Egito e ele não está falando eu vou para Canaã, ele está falando venha para o Egito. Aquele que foi dado como morto, chamando pessoas para perto de si, para os salvar. Lembra a quem que José aponta? José aponta para o Cristo, trazendo salvação para os seus. Foi traído, foi vendido, foi dado como morto, mas vive e salva aqueles que atendem ao seu chamado. José aponta para Jesus. Jesus foi traído, foi vendido, foi dado como morto, mas hoje vive e reina para todo sempre e te chama: se aproxime de mim, meu filho, se aproxime de mim, minha filha, porque eu posso salvar a sua vida e transformar a sua história. Que coisa linda, né? Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu que estou falando com vocês.
Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmo testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Imagina José falando, imagina, meu Deus do céu, eu sou o José, imagina a cara dos seus irmãos, assustados. Meu Deus, ele é José. Ele é José. Agora a pergunta é, quem é você? José, em todo esse processo, não perdeu a sua identidade. Não perdeu a sua fé em Deus. Agora a pergunta é, quem é você? Será que nas dificuldades da vida você tem se perdido aí dentro? Dentro de onde? Dentro de si mesmo. Quem é você? Quem você tem se tornado, José? Nessa trajetória de chegar até o trono, muitos se perdem. Muitos se perdem. Ou depois de chegar até o trono, muitos se perdem. José governou 7 anos de fartura, e agora ele está falando que só foram 2, né, de dificuldade, ou seja, ele já está no trono do Egito há 9 anos. Há 9 anos. Tem gente que com 9 anos já teria se perdido completamente no poder. Saul se perdeu quando se tornou rei, por exemplo. Quem é você? Você já chegou no palácio? Será que você ainda é a mesma pessoa de antes? É claro que todos nós mudamos, mas podemos mudar para melhor. Eu estou falando, será que você mudou para pior? Será que você perdeu princípios, valores, a fé? Tem muita gente que quando ganha isso aqui, perde a fé. Ele é José, mas quem é você? Faça uma autoanálise da sua vida e veja a pessoa que você tem se tornado. É uma pessoa que agrada a Deus ou não? É uma pessoa que mantém seus princípios e valores cristãos baseados na palavra de Deus ou não? Quem é você, José? Não adianta ficar 9, 14, a vida toda, anos e anos no trono do Egito, se você se perder. Então vai se ouvir a notícia no palácio do faraó que está acontecendo. E aí versículo 17. Disse então o faraó a José, diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais e voltem para a terra de Canaã. E retornem para cá, trazendo seu pai e sua família. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem suas mulheres, seus pais e seus filhos. José chegou acorrentado, mas por causa dele, a sua família vai chegar em carruagem real. Eu tenho uma palavra profética. Aquilo que você passou, os seus filhos não vão ter que passar. Aquilo que você passou, a sua família não vai ter que passar. Alai, Chomplia, Plasui, Rebia, Cantia, Naia, Súbia. José chegou acorrentado, mas você vai chegar em carruagem real. Aquilo que os seus pais passaram, você não vai ter que passar. E aquilo que você passou, os seus filhos não vão ter que passar. Teve que lidar com a traição, com a mentira, com as correntes, com as algemas. Os seus filhos vão ter que lidar com carruagens reais chegando para buscar eles. Versículo 20, não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Nossa, eles estão recebendo coisas que eles não trabalharam para ter, coisas que eles não pediram para ter, coisas que eles não buscaram ter, coisas que eles não merecem ter. Sabe o que é isso? Graça, favor e merecido de Deus. E nós somos salvos pela graça. Recebemos aquilo que não podíamos alcançar, que não pedíamos, que não merecíamos, que não buscamos por isso. É graça. A história de José nos aponta para Jesus. E aí os irmãos dele voltam ao Egito, e no versículo 26 a notícia chega ao seu pai Jacó. José ainda está vivo. Na verdade, é ele o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Nossa, olha como uma boa notícia traz vida ao espírito. Eu profetizo que essa semana boas notícias chegarão na sua vida. Mas eu também profetizo que você será um portador de boas notícias para alguém. Amém? Glória a Deus. E Israel disse, basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra.
José está vivo e, na verdade, é ele, o governador de todo o Egito. Meu Deus. José ficou sumido durante um tempo, mas quando ele reaparece, ele aparece como governador do Egito. Existem momentos que Deus vai te esconder, que Deus vai te guardar, que Deus vai te deixar quietinho no canto. Mas quando ele, aleluia, falar, chegou o tempo, se apresenta, você não vai ser aquele José pastor de ovelhas. Você não vai ser aquele José mensageiro do seu pai. Você não vai ser aquele José escravo. Você não vai ser aquele José morto. Você vai ser José, o governador do Egito. Passe pelo tempo da prova, passe pelo tempo do esquecimento, passe pelo tempo de ficar escondido em Deus, até que Ele te coloque no trono do Egito, José. Tem boas notícias chegando aí, Jacó. Tem boas notícias chegando. Para José tem recompensa, para os seus irmãos tem graça, para Jacó tem boas notícias. Gênesis 45 é um capítulo de alegria, é um capítulo de boas notícias. E eu quero liberar uma palavra para quem tem fé para receber. Que você viverá o Gênesis 45. Graça de Deus, governo, boas notícias, espírito vivo e alegre na presença de Deus. Amém? O ano ainda não acabou e eu creio que até o final desse ano Deus vai te surpreender com boas notícias. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 46.